Fala, galera, avançando mais um bloco. Vamos falar agora de mais uma atribuição da PF, prevista no inciso 3 do artigo 144 da Constituição da República, que é o seguinte: exercer com exclusividade as funções de polícia marítima, aeroportuária e polícia de fronteira. Veja bem, no âmbito da Polícia Marítima, pessoal, nós temos os grupos especiais de Polícia Marítima, os núcleos especiais de Polícia Marítima, o patrulhamento com relação ao mar territorial é exclusivo da Polícia Federal. Beleza, pessoal? Atenção a isso. Ah, Bruno, mas a gente vê a Polícia Militar fazendo patrulhamento, etc e tal. Em primeiro lugar, se você olhar, normalmente é referente a rios, tá? Isso não implica em dizer que muitas das vezes as forças ajudam, as forças de segurança se ajudam. Acontecia muito no interior do Mato Grosso do Sul, eu, enquanto delegado de Polícia Civil, pedi um apoio à PM para um transporte de preso que não era nem a atribuição dela. Mas a Polícia Militar, com efetivo melhor, com efetivo maior, acabava ajudando. Certo? Enfim, nós temos a atribuição de Polícia Marítima, que a Polícia Federal, por excelência, exerce com exclusividade a atribuição de Polícia Marítima. Então, nós temos o NEPOM e o GEPOM, Grupo Especial de Atuação de Polícia Marítima. Com relação a portos e aeroportos, Polícia Aeroportuária. Se você observar, pessoal, com relação à segurança do aeroporto, com relação à área de segurança do aeroporto, quem cuida é a Polícia Federal. Para que você embarque armado, quem é que toma conta daquilo? Se você é policial, você quer despachar uma arma de fogo para embarcar armado. Se uma força de segurança pública, a Polícia Civil, precisa fazer um trabalho em outro estado, ela tem que contactar a PF e falar: PF, eu estou levando alguns policiais. Como é que é o trâmite? Eu posso despachar arma? Meus policiais podem ir armados? Atualmente, somente os policiais federais ou policiais civis ou os demais policiais que indiquem a necessidade de estar armado no voo podem embarcar armado. Já a policial federal é possível que embarque armado. Mas, enfim, a segurança aeroportuária é da PF. Então, os tráficos, muitas das vezes, por meio de avião, por óbvio, a competência da Justiça Federal, quando a gente observa lá no 109, mas também a atribuição da PF, porque a PF exerce por excelência a função de polícia aeroportuária. Aeroportuária. Porto, atribuição da Polícia Federal. Você vai ver inúmeras situações de grandes apreensões de drogas da Polícia Federal nos portos, certo? Então, a segurança do porto, também quem toma conta é a Polícia Federal. Certa vez eu vi a Polícia Rodoviária Federal fazendo uma apreensão no porto. Nada contra a PRF, tá? Eu tenho uma grande afeição, os caras estão fazendo um trabalho brilhante nas rodovias, aprendendo muita arma, muita droga. Mas a PRF faz o patrulhamento ostensivo de rodovia federal. A PRF ingressar num porto, eu acho que já está muito fora da atribuição constitucional da PRF, porque a segurança aeroportuária, o trabalho de investigação no porto é a atribuição da Polícia Federal, beleza? Da mesma maneira, Polícia de Imigração. Falei de Polícia Marítima, Polícia Aeroportuária e Polícia de Fronteira. O controle das fronteiras é a atribuição da Polícia Federal, uma atribuição administrativa. A Polícia Federal que analisa o ingresso regular de estrangeiros, confere documento, a Polícia Federal que emite passaporte. Se você olhar em toda a fronteira, toda a extensão territorial da fronteira, nós temos um posto da Polícia Federal, uma delegacia da Polícia Federal que faz esse controle de fluxo. Como eu falei, cobrou-se em 2018 para a papiloscopista sobre a vinda de imigrantes da Venezuela. Aliás, falava do papel da Polícia Federal com relação à imigração, você tinha que falar, por exemplo, que a Polícia Federal é uma polícia de imigração, a polícia de fronteira. Por quê? Porque a atuação da PF estava muito importante lá na fronteira entre Pacaraima e Venezuela. Beleza? Então, a polícia de imigração é a Polícia Federal. E, em virtude dessa atribuição, eu vou mostrar para vocês que essa aula de atribuição você tira tanto questão de penal, de processo penal, que foi o que a gente mais bateu, mas também de constitucional e administrativo. Vou falar ao final da aula sobre a importância de licitações de contratos para a tua prova, caiu na prova oral e muita gente foi pego de surpresa. Mas o delegado de Polícia Federal, eu estou trabalhando com desvio de recurso público e eu preciso saber o que é uma concorrência, um pregão, eu preciso analisar um processo licitatório para conseguir enxergar a fraude. Então é importante que você saiba a licitação em contrato, por exemplo. Enfim,
Essa aula de atribuição é para que você analise o que o delegado de Polícia Federal faz e, a partir disso, quando olhar um julgado, olhar certo tema, você fala, cara, isso tem a cara da prova. E aí você vai antecipar muitas questões. E a CESP cobrou uma questão covarde na prova oral de 2018, que eu vou mostrar, mas antes eu preciso dizer para vocês que vocês não podem se assustar. E por que não podem se assustar? Tanto na prova discursiva quanto na prova oral, a CESP ela não pesa muito a mão. Na prova oral, por exemplo, você tem que fazer 16 pontos. Aliás, são 16 pontos em jogo, você tem que fazer 8. Não, precisa, não tem a obrigatoriedade de fazer metade numa questão, ou pode até zerar uma questão. E o que acontece? A CESP normalmente cobram 3 questões, digamos, médio, fácil, acessível, e uma questão difícil. E aí você observa o candidato que olha e fala assim, nossa, que questão absurda, eu não saberia nada. Beleza. Só que você teria mais 12 pontos em jogo das outras questões. E você consegue ainda tirar um pontinho dessa questão, porque normalmente o que a CESP faz? Ela fragmenta itens. Como eu mostrei contrabando. Facilitação de contrabando, insignificância, reiteração. Por mais que você não saiba a parte absurda da questão, alguma pontuação você vai ter. Então você consegue se garantir nas outras questões e, além disso, consegue tirar uma pontuaçãozinha nessa prova oral. Salvo engano, no meu concurso ninguém reprovou. Então, não se assuste com essa questão. Mas, mesmo sendo uma questão complexa, inimaginável, você conseguiria, primeiro, ser aprovado e, segundo, mesmo você indo mal na prova oral, se você tivesse feito uma prova objetiva excepcional, você teria passado, porque a prova objetiva vale 120 pontos, a discursiva 24 e a oral 16. Ou seja, a maior carga de pontuação é da prova objetiva. Mas isso aí eu converso com vocês de Instagram em outra aula, porque aqui é aula de conteúdo. Perguntaram na prova oral: qual é a natureza jurídica da faixa de fronteira? Esse local é considerado área de titularidade pública? Ponto 3. Sendo a faixa de fronteira uma área de interesse da segurança nacional, qual é o órgão competente para propor critérios de utilização nessa faixa? Pessoal, em primeiro lugar, atribuição da PF. Olha aqui. Exercer com exclusividade as funções de polícia marítima, aeroportuária e polícia de fronteira. Então, veja bem, não é loucura da CESP. O examinador ele olha e fala, tem uma atribuição da CESP e tem um julgado. Tem uma atribuição da CESP, tem algum conceito. Quero fazer uma questão mais difícil. Vou pegar daqui. Então, você consegue antever certas questões conhecendo a atribuição da PF. Óbvio que eu chutaria que 98% dos candidatos não saberiam. Algum outro saberia, sendo assessor na MPF, enfim, trabalhando na fronteira, não sei. Mas tem vários colegas hoje, delegados federais, às vezes brincam, né? Esse dia um artista apareceu na mídia aí e gaguejou, enfim, com uma situação peculiar. E o colega comentou, parecia eu respondendo a questão do índio, que é a questão que eu já vou mostrar para vocês logo em seguida. Então, veja bem, ele não sabia, ele gaguejou, mas ele passou porque ele conseguiu ser carregado pela boa prova objetiva e nas outras 3 questões. Então, não se assuste, mas você conseguia saber extrair essa questão da onde? Da atribuição da PF, Polícia de Fronteira. Gabarito, Bruno. E confesso, pessoal, eu também não sabia não, tá? Descobri depois da prova, e dando essa aula para vocês. A faixa de fronteira é uma área de 150 km de largura. Mas, Negrito, isso não quer dizer que todas as terras situadas na faixa de fronteira sejam públicas de propriedade da União. Existem terras particulares nessa faixa. Livro da Di Pietro. Cabe ao Conselho de Defesa Nacional, e aí um artigo da Constituição da República falando, propor os critérios e condições de utilização das áreas de indispensável segurança do território nacional. Não se assusta, pessoal. Você conseguiria ir bem nas outras 3 questões, de repente você acertaria o ponto 1 da prova que eu não trouxe para vocês, beleza? Mas dito isso, e já antevendo uma questão covarde, para você não ser pego de surpresa, como a PF exerce atribuição marítima, aeroportuária e de fronteira, eu trouxe para vocês, de brinde, o conceito de mar territorial. Printa, salva no teu caderno. Se cair na tua prova, você já leu alguma vez, pelo menos grava 12 milhas aqui, ó. 12 milhas. Grava pelo menos isso, é alguma coisa que você falar na prova. Mas o mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa mar do litoral continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala reconhecidas oficialmente no Brasil. Isso é interessante porque, recentemente, um colega de outro estado
estava com uma investigação de entorpecente. E aí, enfim, a gente comentando, ele falou, cara, surgiu uma informação de um outro país, salvo engano, Bélgica não, França, enfim. Surgiu uma informação de outro país que um veleiro ia transpor droga para um navio de bandeira desse país em alto mar. E aí já começa, primeiro, mar territorial, 12 milhas. Passou do mar territorial, a gente perde nossa soberania. E aí entra o conceito importante que eu achei que nunca ia utilizar, do princípio da bandeira ou representação lá da parte inicial do Código Penal. Nós temos a soberania do país, né? Se for um navio público, tem toda aquela discussão, a territorialidade, a extraterritorialidade, mas nesse caso você tinha que olhar a bandeira do veleiro, a bandeira do navio, para analisar a questão do tráfico de drogas. Então, chama a atenção de vocês mais um tema que talvez seja legal vocês estudarem. Avançando, 144, parágrafo 1º, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, veja bem, pessoal, isso é muito importante que vocês saibam, porque polícia judiciária da União. O Renato Brasileiro e alguns doutrinadores distinguem polícia judiciária e polícia investigativa. Mas você é o braço do Poder Judiciário da União. E o Poder Judiciário da União, nós podemos falar, por exemplo, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar, na Justiça Eleitoral, certo? A Justiça Federal é um dos órgãos integrantes da Justiça da União. E se precisarem de alguma coisa, por exemplo, uma reintegração de... Um oficial de justiça bate na tua delegacia. Doutor, seguinte, eu sou oficial de justiça federal e estou precisando cumprir um mandado, mas a área é complicada. Eu preciso de apoio da Polícia Federal. Polícia Judiciária da União. Exercer com exclusividade as atribuições de Polícia Judiciária da União. Da mesma maneira, uma ordem judicial da Justiça Federal para a reintegração de posse de determinada terra, enfim, conflito agrário, disputa de direito indígena. Você, delegado de Polícia Federal, você, agente de Polícia Federal, é você que vai ao local para exercer o papel de Polícia Judiciária da União. Eleição. Já vou falar daqui a pouco. Acabei de trabalhar nas eleições do ano passado. Polícia Judiciária da União. Beleza? Então, atenção, braço do Estado Federal, braço da União com relação ao Poder Judiciário é a Polícia Federal. Ok? Não só na atribuição investigativa, inclusive uma crítica minha, eu acho que com relação ao IDC entraria esse inciso aí também, e a SESP não colocou, mas também com relação a funções que são extra-investigativas, como, por exemplo, o cumprimento de um mandado de busca e apreensão do juiz federal do âmbito civil. Polícia Judiciária da União. Região conflagrada, PF precisa ir. Beleza? Agora, pessoal, o que eu fiz? Tá? Eu destrinchei as atribuições do 144, falei da 10446. Agora a gente vai separar os homens dos meninos. Vou começar a falar de temas da PF que são caros para a PF, que talvez você não conheça, que você não saiba, mas mostrando que a SESP cobrou. Eu vou pegar certos incisos do 109 da Constituição ou atribuições da PF, que eu até já mencionei, e vou trazer julgados para chamar a atenção de vocês, para que vocês não possam ser surpreendidos na prova. Vou mostrar que a SESP cobra pertinência temática e julgado, e certos temas são importantes, como cobraram a possibilidade de ouvir um índio na CPI. Por que ouvir um índio na CPI? Questão de prova oral que o colega falou, parecia eu gaguejando respondendo a CPI do índio. Vamos lá. Apurar infrações penais em sede de disputa de direitos indígenas. Por quê? O 231 da Constituição diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo quem? A União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Quem é que exerce a função de Polícia Judiciária da União? Polícia Federal. Então, a disputa de direitos indígenas, Polícia Federal. Beleza? Então, crimes cometidos contra uma coletividade indígena, competência da Justiça Federal. Chama a atenção de vocês para um julgado, já vou falar até de súmula referente a isso, que não é crime contra índio, é crime cometido contra uma coletividade indígena. Porque o que se extrai do 231 é o seguinte: nós estamos falando de organização social, nós estamos falando de costumes,
línguas, crenças, tradições, direitos originários sobre terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, na verdade, não é um crime cometido contra o índio. Crime contra uma morte de um índio pode ir para o Tribunal dos Júris, Justiça Estadual, sem problemas, certo? Mas contra a coletividade indígena, contra os direitos dos índios coletivamente considerados, Justiça Federal, atribuição da Polícia Federal. E aqui eu trago a questão de prova oral da SESC de 2018, em outra prova, óbvio. Não foi, pessoal, não foi na mesma prova que cobraram a faixa de fronteira. Como eu disse, 3 questões fáceis ou médias, acessíveis e uma complicada. Numa prova foi a faixa de fronteira. Nessa aqui foi essa questão que cobraram, mas não se assusta, como eu disse, você podia acertar as outras. Determinada comissão parlamentar de inquérito, durante a apuração de fatos ocorridos em terras indígenas, intimou um índio habitante do local a comparecer à Câmara dos Deputados para prestar depoimento na condição de testemunha. Nessa situação, a intimação viola as normas constitucionais que conferem proteção específica aos povos indígenas? Rapaz, eu também acho que pouca gente deve ter estudado isso. Mas, como eu disse, apurar infrações penais em sede de disputa de direitos indígenas é atribuição da PF. O SESC utilizou um julgado de 2005 e trouxe essa questão covarde, mais uma vez, pertinência temática e julgado. A convocação de um índio, olha só, para prestar depoimento em local diverso de suas terras indígenas constrange a liberdade de locomoção. Porém, você como bom candidato, você poderia falar da comissão parlamentar de inquérito, falar dos seus requisitos, fato certo, período determinado, falar do quórum da CPI, falar sobre... Enfim, você poderia, pelo menos de alguma maneira, trazer um conteúdo para você pontuar um pouco, certo? E as outras 3 questões iam te garantir. Então não se assusta, por mais que você não se assuste, por mais que você tenha algumas questões complicadas, as outras 3 questões são acessíveis, beleza? E aqui eu trago algumas observações. Se a gente está falando que apurar infrações penais em sede de disputa de direitos indígenas é atribuição da PF, competência da Justiça Federal, eu trago algumas observações sobre isso com você. Súmula 140 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Então, veja bem, não é o índio como autor, não é o índio como vítima, é o direito coletivamente considerado dos índios. Leva isso para a tua prova, porque tem chance de cair. Além de entendimento simulado, eu trouxe alguns julgados para vocês recentes sobre o tema. Primeiro deles, veja bem, nós estamos falando de calúnia e difamação. Só que o que aconteceu, pessoal? Primeiro ele diz aqui em negrito, em regra, a competência para processar e julgar o crime que envolva índio, na condição de autor ou vítima, é da Justiça Estadual, conforme preceitua anunciado 140 da súmula. Entretanto, a competência será da Justiça Federal toda vez que se versar sobre o quê? Disputa de direitos indígenas, incluindo as matérias referentes à organização social dos índios, os costumes, as línguas, as crenças, etc. e tal, cumulando o 109 da Constituição com o 231. E aí entra o pulo do gato do julgado que eu quero falar com vocês. O caso concreto, dentro de uma comunidade indígena, numa disputa de posição de cacique da aldeia, houve um conflito, certo? E houve ofensas de calúnia e difamação. Logo, a questão era referente ao direito dos indígenas coletivamente considerados. Então, saiba, competência, regra, Justiça Estadual. Entretanto, excepcionalmente, se for veiculado com relação à coletividade indígena, como era a cultura, a língua, os costumes, como era nesse caso uma calúnia de difamação numa aldeia, certo? Pela disputa de cacique da aldeia tal, atingindo os interesses coletivos de toda a comunidade, afastou-se a incidência da súmula 140 e aplicou-se a competência da Justiça Federal. Então, um índio discutindo com o outro, proferiu ofensas, certo? Só que a discussão era no bojo da disputa pela posição de cacique dentro da aldeia, coletivamente considerados os índios, Justiça Federal. Avançando, mais um julgado interessante, pessoal, de 2018, e aqui da terceira sessão, o que aconteceu? Os produtores rurais estavam trabalhando nas terras da comunidade indígena.
E os indígenas abordaram esses produtores pedindo a paralisação das atividades. Os produtores reagiram agredindo os indígenas com socos e chutes. O que diz o STJ, a terceira seção? A competência é da Justiça Federal, porque a motivação do delito gira em torno da disputa por terras indígenas. Situação na qual a jurisprudência entende que é interesse de toda a comunidade a justificar o deslocamento para a Justiça Federal. Então, dois julgados interessantes que eu trouxe para vocês que podem cair na prova. Primeiro, ofensas proferidas na disputa da posição de cacique dentro da aldeia indígena, certo? A cultura, costumes, a língua dos direitos indígenas coletivamente considerados Justiça Federal. Segundo, produtores rurais bateram boca por causa da disputa de terras indígenas. Os índios falaram, essa terra é minha. Os produtores rurais agrediram os índios. Não é porque o índio era vítima, não é porque o índio era autor, senão a gente seguia no enunciado 140 da súmula da STJ. É porque a questão versava, o pano de fundo era o quê? Disputa de terras indígenas. E aí entra a intenção do 231 que eu separei para vocês. Olha só. Costume, língua, crença, tradição e direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Foi essa a posição do STJ. Pessoal, avançando aqui, mais uma atribuição importante. Atribuição de crime ambiental. Trabalhei com crime ambiental por um bom tempo, não gostava, passei a gostar. E algumas coisas me chamaram a atenção, certo? Tem um crime aqui que cai do norte ao sul, e eu preciso trazer para vocês. Mas antes de mais nada, eu já vou trazer de cara uma questão de prova oral. Mais uma vez, pertinência temática julgado, prova oral de 2018. Determinado policial prendeu em flagrante pessoa que enviava clandestinamente animais silvestres para o exterior. Nessa situação hipotética, qual é a justiça competente para processar e julgar a ação penal correspondente ao crime? Justifique sua resposta comentando o posicionamento do STF. Veja bem, pessoal, olha só. Bruno, que questão absurda. Remessa de animal silvestre para o exterior? Para que eu preciso saber disso? Como eu falei, a SESC cobra pertinência temática e julgado. E a gente tem uma delegacia especializada em crimes ambientais e crimes contra o patrimônio histórico e cultural. Certo? Até coloquei aqui no slide. A atribuição da PF é apurar infrações contra o meio ambiente e contra o patrimônio histórico e cultural, desde que haja interesse federal. Então, veja bem, é rotineiro o tráfico de animais silvestres, sobretudo internacional. E existem grandes operações da Polícia Federal coibindo essa situação. Logo, é uma competência da Justiça Federal óbvia que todo dia o delegado da DELEMAP, Delegacia Especializada em Repressão a Crimes do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural, trabalha. Por isso que a SESC cobrou pertinência temática com um julgado muito importante do tema paradigmático. Veja bem, o compromisso assumido pelo Estado brasileiro perante a comunidade internacional da proteção da fauna silvestre e animais de extinção, de espécimes raras, da biodiversidade, revela a existência de interesse direto da União nas condutas a par de produzirem violações desses bens jurídicos e ostentam a característica de transnacionalidade. E aqui firmaram uma tese, olha só, tinha uma tese do STJ, do Supremo sobre o tema. Por isso que cobraram. Pertinência temática com julgado. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres ameaçados de extinção e espécies exóticas ou protegidas por tratados e convenções internacionais. Dito isso, pessoal, nós temos aqui, toda vez que você observar, primeiro, nós temos um rol, uma lista chamada de setas, de um órgão internacional que lista quais são os animais ameaçados de extinção. Se houver caça ou qualquer tipo ambiental referente a esses animais de extinção, animais ameaçados de extinção, a atribuição sua, delegado de Polícia Federal. Então, grava isso. Segundo, se houver uma caça no interior de uma unidade de conservação federal, que já vou falar com vocês, pode ser até de um animal que não esteja ameaçado de extinção, mas a caça foi no interior da unidade de conservação criada por decreto federal, Polícia Federal, Justiça Federal. E aqui a tese, tráfico transnacional de animal silvestre. Por óbvio, compete à Justiça Federal. Animais silvestres, como eu mencionei aqui, os animais ameaçados de extinção, tá? Nós temos alguns pássaros, algumas coisas ameaçadas, espécies exóticas ou protegidas por tratado de convenção internacional. Se você tivesse um pouquinho de competência, lá no 109 da Constituição tem
a competência da Justiça Federal referente a crimes que o Brasil se obrigou a reprimir em tratados internacionais, certo? E há uma transnacionalidade da conduta. Então, iniciada a execução no país, termina no outro, ou iniciada no exterior, termina no Brasil. Óbvio, Justiça Federal. Quem faz, às vezes, a Polícia Judiciária da União, Polícia Federal, atribuição nossa. Avançando, e aqui eu chamo a atenção de vocês para esse crime, que eu não conhecia, certo? Eu acredito que pouca gente conhece, mas é um dos crimes que mais caem, que tem um âmbito de incidência absurdo na Delemap. Eu, todo dia, vejo isso. Eu liguei para colegas do Norte, o âmbito de incidência é muito grande. Então, se tem um âmbito de incidência muito grande, a chance de cair na tua prova é muito grande, porque Rio de Janeiro e Norte tendo a mesma coisa, e no Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, atribuição da PF, e tem um julgado do meio do ano de 2020, certo? Do STJ, que colocou na pesquisa pronta do STJ. Então, é um tema que está etiquetado, está regulamentado pela STJ na sua pesquisa pronta. Pertinência temática julgado. É uma das minhas apostas para a prova, que é o seguinte, veja bem, extração de areia, extração de minério, extração de água mineral. Esses recursos minerais são bens da União. O artigo 20, não lembro qual é o inciso agora, diz quais são os bens da União. Os recursos minerais são bem da União, certo? Então, se há extração de areia, que acontece aqui muito no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, as milícias, infelizmente, exploram a extração de areia, Seropédica, Itaguaí, Duque de Caxias. No norte, Macapá, muita extração de areia. Em Tabatinga, no Amazonas, muita extração de areia, extração de minério. Quando a gente fala no norte também, extração de ouro, certo? Extração de ouro, diamante, recursos minerais, bem da União. Qual é o crime, Bruno? Nunca ouvi falar nisso. Eu também não, fica calmo, mas agora você não vai errar. Artigo 55 da Lei de Crimes Ambientais, em concurso formal, com o artigo 2º da Lei 8176, que eu também não conhecia, não preciso desesperar, mas agora eu estou te adiantando e você não vai errar. Veja bem, artigo 55, compete... desculpa, é tanta competência que a gente fala esse tempo todo. É atribuição da Polícia Federal executar pesquisa ou lavra. É atribuição da Polícia Federal quando o agente executa pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização. Então, a extração de recursos minerais sem a competente autorização tem a incidência do artigo 55, cuja pena é de 6 meses a 1 ano, pena baixa, termo circunstanciado, pessoal. Só que tem um artigo 2º que diz o seguinte: constitui crime contra o patrimônio na modalidade usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. Em suma, nós temos o artigo 55 dizendo que quem extrai recursos minerais sem a autorização, sem a competente autorização, vai incidir nesse crime contra o meio ambiente. E temos o artigo 2º dizendo o seguinte: é crime contra o patrimônio da União, explorar a matéria-prima pertencente à União. O que aconteceu? MPF, olha, isso aí é concurso formal. Artigo 55 com o artigo 2º. Vai responder pelos dois. Defensoria Pública da União, advogados. Negativo. Princípio da especialidade. Eu quero que meu cliente responda pelo artigo 55, porque a pena é de 6 meses a 1 ano. O artigo 2º não se aplica ao caso. Responde só pelo um crime ao menos grave. Discussão muito grande. Delegados lavrando flagrante direto em concurso formal. Concurso formal, 2 condutas. Melhor dizendo, 1 conduta, 2 resultados, né? E aí o STJ, em junho de 2020, etiquetou na sua pesquisa pronta isso aqui, ó. Os crimes tipificados no artigo 2º e artigo 55 tutelam bens jurídicos diversos. Enquanto o delito do artigo 55 tutela o meio ambiente, o artigo 2º tutela bens e matérias-primas que integram o patrimônio da União. Logo, há o concurso formal de crimes, julgado de 26 de junho de 2020. Muita atenção a esse julgado, é uma das apostas por causa do âmbito de incidência da atribuição do delegado. O cara da DEMAP, todo dia, do sul ao norte, tem extração de areia, tem extração de ouro, tem extração de diamante. Vai cair na tua prova, você não vai errar, porque tem um julgado recente, tem pertinência temática, chance alta. Veja bem, então, o que se julgou? Olha, são bens jurídicos diversos.
O artigo 2º da 8176 fala de crime contra o patrimônio da União. O artigo 55 tutela o meio ambiente. Logo, concurso formal, a gente vai responder pelos 2 crimes. Ele teve uma conduta, produziu 2 resultados. Não vem com essa não, defensoria, dizendo que é só o 55 para lavar termos circunstanciais. Essa conduta é grave. Traz um grande efeito deletério, não só para o meio ambiente, mas para o patrimônio da União. Concurso formal para responder pelos 2 crimes. Beleza? Então, julgado de julho de 2020. Bens jurídicos diversos. Grava isso. E aqui, pessoal, antes de mais nada, eu trago para vocês alguns crimes que também acontecem. Eu não vejo muito aqui, mas tem muito no norte. Eu liguei para o camarada do Macapá e falei para o camarada também em Porto Velho, e ele me disse que tem bastante o quê? Extração de madeira. Bruno, se cair na minha prova, eu não sei nem que crime é extração de madeira. Eu estou apresentando para vocês. Artigo 50A da Lei 9.605. Mas é qualquer extração de madeira que é atribuição da PF? Não. A atribuição da PF tem que ter interesse federal, interesse da União, certo? Então, olha só. Em amarelo, se o crime ambiental foi cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, evidencia-se o interesse federal na manutenção e preservação da região, ante a possível lesão a bens e serviços de interesse da União nos termos do artigo 109, inciso 4 da Constituição. Julgado de 2015. Só que é um julgado da 3ª seção. E a extração de areia acontece muito no norte. Desculpa, areia. Extração ilegal de madeira. Acontece muito no norte. Então, muita atenção. Já citei para vocês. Artigo 55. Artigo 50A, extração de madeira, desde que seja em unidade de conservação federal, e trouxe mais um julgado referente ao tema, que foi um pouquinho diferente, mas um julgado mais recente, dizendo o seguinte, olha só, nesse aqui, a União criou a unidade de conservação, mas atribuiu essa fiscalização e a administração a outro ente federativo, ao Estado. E aí, nesse julgado, a STJ falou, olha só, realmente, extração ilegal de madeira, eu decidi lá na minha 3ª sessão que é competência da Justiça Federal. Quando a extração da madeira acontece no interior da unidade de conservação federal, interesse da União. A unidade de conservação é federal, criada por decreto federal. Porém, nesse caso concreto, a União criou, mas entregou na mão do Estado. Deu para o Estado a administração e a fiscalização. Logo, eu não falo de interesse da União aqui. Olha só, não haverá competência da Justiça Federal se o crime foi praticado dentro da área de proteção ambiental criada por decreto federal, mas cuja fiscalização e administração foi delegada a outro ente federativo. Avançando aqui, ó, não há a falar em interesse da União no crime ambiental sob apuração, já que a União transferiu a responsabilidade para outro ente federativo. Então, minha aposta primeira e a maior de todas em crime ambiental, artigo 55, com o artigo 2º da 176 em concurso formal, porque há julgado recente do STJ. Depois, extração legal de madeira acontece muito no norte. Se for dentro da área de unidade de conservação criada por decreto federal, também você é delegado de Polícia Federal. Porém, se a União criou a unidade de conservação, mas entregou a administração e fiscalização no Estado, ela perdeu o interesse, não é Justiça Federal. Beleza? Avançando, eu trouxe para vocês o artigo 29, que é muito importante também, pessoal, para a gente fechar esse bloco, com relação à atribuição da PF nos crimes de caça. Matar, caçar, perseguir, apanhar, etc. e tal, espécies da fauna silvestre. E temos muito aqui esse inciso 3º também. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire. Guarda, tem em cativeiro e etc. e tal, as espécies. O que eu preciso chamar a atenção de vocês? A caça por si só não é crime de competência da Justiça Federal nem atribuição da PF. Mas se houver uma caça dentro da unidade de conservação federal, que é o que eu vejo muito na Rebio Tinguá, aqui no Rio de Janeiro, ou se houver uma caça de animal ameaçado de extinção, atribuição Polícia Federal. Anota no seu caderno que isso é muito importante para a atribuição da PF. Para fechar esse bloco, reprimir e apurar crimes políticos eleitorais e exercer a função de polícia judiciária eleitoral. Então, veja bem, em primeiro lugar, pessoal, a justiça eleitoral é uma justiça especializada na União. E a atribuição para exercer com exclusividade a polícia judiciária da União é da Polícia Federal. Nós temos uma resolução do TSE, porque a justiça eleitoral
também tem um aspecto normativo muito forte, falando o seguinte: atribuição, crimes eleitorais, PF. Onde não houver PF, pode ser a Polícia Civil. Então há uma concorrência de atribuição aí. Eu achei que tivesse juntado a resolução, não juntei. E aqui é mais um exemplo de que a atribuição da Polícia Federal é mais ampla que a atribuição, que a competência da Justiça Federal. Não se sobrepõe. Por quê? É uma competência da Polícia, a atribuição da Polícia Federal, que vai desaguar na competência da Justiça Eleitoral. Então, mais uma vez, repito, a atribuição da PF é mais ampla que a competência da Justiça Federal. E com relação a apurar crimes políticos, eleitorais e exercer a função de polícia judiciária eleitoral, primeiro, na eleição a gente sempre trabalha, tá? Muitos flagrantes, enfim, sobretudo de divulgação de voto, e também a situação de boca de urna, que até hoje existe, pessoal tirando selfie, enfim. Mas eu trouxe um julgado com muita pertinência temática que eu acho que pode cair na tua prova. Inclusive, nas aulas anteriores de atribuição não coloquei. Que é o seguinte, vou avançar aqui logo. O pleno do Supremo diz o seguinte: compete à Justiça Eleitoral julgar crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Por que esse julgado deu muita polêmica? Eu não sei se você viu na mídia. O Supremo, pelo Pleno, em 2019, disse: se houver a Justiça Eleitoral, um crime eleitoral com um crime federal conexo, a Justiça Eleitoral, por ser uma justiça especializada, puxa por atração o crime federal. Ambos vão ser julgados na Justiça Eleitoral. Tecnicamente, os professores de processo penal, eu não leciono processo penal, falaram que a decisão foi acertada em virtude do artigo do CPP e do Código Eleitoral, salvo engano, no artigo 35. Só que, por que isso gerou muita discussão? Por causa da Lava Jato. A Lava Jato andava e anda a todo vapor. A Justiça Eleitoral trabalha de outra forma, não tem a expertise dos crimes federais mais complexos. A Justiça Eleitoral não tem a estrutura que estava sendo montada na Justiça Federal para julgar esses crimes referentes à Lava Jato. Só que, normalmente, o que acontecia? Havia uma corrupção, uma organização, uma lavagem de dinheiro, e havia também um caixa 2, uma falsificação, o artigo, salvo engano, 350 do Código Eleitoral. Como havia um crime eleitoral com uma lavagem de dinheiro, com uma corrupção passiva, com uma organização criminosa, com uma fraude à licitação, a Justiça Eleitoral puxava tudo. E aí surgiu uma crítica, de certa forma correta, mas infelizmente a gente tem que aplicar a técnica, de que isso atrasaria a Lava Jato por causa da estrutura da Justiça Eleitoral, que, por exemplo, isso sairia da Justiça Federal, iria para o juiz eleitoral, que na verdade trabalha com o juiz eleitoral de piso, de primeira instância, é o juiz estadual, e o juiz estadual não tem tanta familiaridade com questões federais. Enfim, gerou muita polêmica, e é por isso que eu acho que pode cair na tua prova, porque tem a pertinência temática. Esqueci de falar, nós temos a delegacia chamada DELINST, na PF, que trabalha com crimes federais, com crimes eleitorais, também tráfico de pessoas e mais algumas outras coisas. E esses crimes eleitorais teve uma grande mudança, não só mudança, mas teve um grande impacto na Lava Jato por causa desse julgado. Então, trago para vocês: compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Certo? Avançando. Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso a caso, a existência de conexão de delitos comuns aos delitos eleitorais e, em não havendo, remeter à Justiça competente. Aqui é um princípio importante, competência. A Justiça Eleitoral vai analisar a necessidade ou não de conexão. E eu trouxe um julgado de 2018 sobre um dos casos que eu mencionei. Doação eleitoral por meio de caixa 2 é uma conduta que configura o crime eleitoral de falsidade ideológica, 350 do Código Eleitoral. E a competência para processar e julgar o delito é a Justiça Eleitoral. A existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum, corrupção passiva, lavagem de capitais, não afasta da Justiça Eleitoral, por força do 35.2 e do 78.4 do CPP.
a sua competência. Então, veja bem, o STF já tinha decidido pela segunda turma, mas o Pleno decidiu agora e está pacificado. Justiça eleitoral, se houver qualquer crime federal junto, a competência vai para a Justiça Eleitoral. Se houver conexão, Justiça Eleitoral que vai julgar. E isso é importante, mais uma vez, por causa do impacto, porque reverberou na Lava Jato. Beleza? Pessoal, a gente vai terminar essa aula aqui. Próxima aula, muita coisa interessante. Vamos falar de sistema financeiro nacional, tá? Gestão temerária, gestão fraudulenta, dólar cabo, muito julgado sobre dólar cabo. Vamos falar de fraude à licitação, que é a minha aposta por excelência por causa das fraudes da Covid-19. Vamos falar de crime contra a ordem tributária, súmula vinculante 24, tema muito caro. Súmula vinculante 24 faz parar a delegacia. Se você não tiver uma informação da Receita, falando que houve a constituição definitiva do crédito tributário, você não consegue tocar o seu inquérito. Cobraram o súmula vinculante 24 na peça prática de 2013 e na prova oral de 2018. Enfim, temas muito relevantes, não me recordo agora de todos, mas tem muita coisa legal para a gente falar. Vou falar da atribuição da PF de inteligência, um julgado recente, quentíssimo, de setembro de 2020, que a PF vai ter que fornecer informações para a BIM em determinados casos, e isso é relevante porque o CESP, em 2018, cobrou sobre a atividade de inteligência da PF e a possibilidade ou não do PF ter esse acesso às ordens de missão, no caso da Polícia Judiciária, e os relatórios de inteligência que não são de Polícia Judiciária, certo? E se é um julgado importante, falando da Polícia Federal, informando a BIM, levando as suas informações sigilosas para a BIM, tem um impacto muito grande na PF. Cobraram em 2018. Delegado pode celebrar acordo de colaboração premiada. MPF pode acessar, como eu falei, a ordem de missão policial. Então, esse julgado é importante. Mas a minha maior aposta, volto a dizer, isso de tudo, é fraude à licitação por causa da Covid. Enfim, até a próxima aula. Tem muita coisa legal para a gente falar. Muito obrigado. Forte abraço.